Oi, gente, meu nome é Luz Assunção e eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a Laura Schmidt, eu sou aluna do segundo ano do ensino médio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificação de cadeias carbônicas. De acordo com o fechamento das cadeias, a gente pode classificar elas como aberta, fechada ou mista. A classificação da cadeia aberta, alifática ou acíclica significa que ela tem pelo menos duas extremidades e não tem nenhum ciclo nem anel. A cadeia fechada ou cíclica, ela, como o nome diz, né, possui um ciclo e não tem essas extremidades. Ela pode ser aromática ou não aromática. A não aromática é a que não possui um anel benzênico. O que seria esse anel benzênico? É a composição de 6 carbonos em um ciclo com ligações duplas alternadas. 3 ligações, para ser mais precisa, duplas alternadas. Então, dentro dessa classificação aromática, você pode ter os mononucleares e os polinucleares. Os mononucleares, eles são aqueles que são compostos só de por um anel benzênico. E os polinucleares são aqueles que têm mais de um. Dentro de polinucleares, eles podem ser condensados ou isolados. Os condensados são aqueles que são grudados um no outro. E os isolados são aqueles que têm um heteroátomo separando esses dois anéis benzênicos. E a cadeia mista, ela é uma cadeia que é formada por uma estrutura aberta e também por um ciclo ao mesmo tempo. Dentre essas classificações que a Laura falou, podem ser classificadas pela disposição dos átomos de carbono, ou seja, ela pode ser normal ou ramificada. As normais têm no máximo duas extremidades, ou seja, ou elas podem ser abertas, só com duas extremidades, como a gente consegue ver aqui, ou então abertas, ou então fechadas, sem nenhuma extremidade. E tem as ramificadas, que tem essas ramificações, como vocês conseguem ver aqui, que deixa a cadeia com várias extremidades. Por exemplo, essa tem uma, duas, três, quatro, cinco extremidades. E a cadeia também pode ser homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é aquela que é constituída só por átomos de carbono em sua cadeia principal. Já a heterogênea é aquela que na cadeia principal existe pelo menos um heteroátomo. O que seria um heteroátomo? É aquele átomo que não é um átomo de carbono. Então, por exemplo, no segundo desenho, você pode ver um átomo de oxigênio no meio da cadeia principal. E no primeiro você vê um átomo de nitrogênio. Também podem ser classificadas pelo tipo de ligação. Então, como vocês já viram antes, as ligações podem ser simples, duplas ou triplas. Quando elas só têm ligações simples, elas são consideradas saturadas. E quando tem pelo menos uma dupla ou uma tripla ou mais, são insaturadas, como a gente consegue ver aqui, ó, uma ligação dupla. Aqui sem nenhuma. Agora falando da classificação dos hidrocarbonetos. Nas cadeias abertas, os hidrocarbonetos podem ser, primeiramente, alcanos. São esses os hidrocarbonetos saturados, que não tem ligações duplas nem triplas, então são só ligações simples. E a fórmula geral para compor a fórmula molecular é CnH2n mais 2. A gente também tem os alcenos, que eles são insaturados, porque ele possui uma ligação dupla. E tem a fórmula geral de CnH2n. Aí, continuando essa classificação. E também temos alcinos, que eles são insaturados, só que tem uma ligação tripla. E a fórmula geral para a fórmula molecular é CnH2n-2. E os alcadienos são também insaturados, só que tem duas ligações duplas. E a fórmula geral também é CnH2n-2. Agora, para as cadeias fechadas, a gente tem a classificação de cicloalcano, que é muito parecida com a de alcano, só que é uma cadeia fechada, forma um ciclo. Então, continua sendo saturado, tendo somente ligações simples, só que possui o prefixo ciclo na hora de você fazer a nomenclatura. A única coisa que muda mesmo também é a fórmula geral, que aqui, para fazer a fórmula molecular, a fórmula geral é CnH2n. E também aí tem os ciclos alcenos, que ele é insaturado, tem uma ligação dupla.
Use também o prefixo ciclo e sua fórmula geral é CnH2n-2. Vai, nomenclatura da IUPAC. A IUPAC é um órgão que padronizou a nomenclatura dos hidrocarbonetos e das cadeias carbônicas em geral. E, tá bom, o prefixo, ele está relacionado à quantidade de carbono que uma cadeia tem. Então, se a cadeia é formada por um carbono, ela tem um prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop e assim por diante, como tem aqui na tabela. O infixo, que é o intermediário, ele é relacionado às ligações, se é simples, dupla ou tripla. Se é simples, é an, dupla en e tripla in. E se tiver 2 ou 3 ligações, você bota isso di, que é o que quer dizer 2, e o tri quer dizer 3 na frente. Então a gente consegue ver di-en, 2 ligações duplas, di-in, 2 ligações triplas, tri-en, 3 ligações duplas, e tri-in, 3 ligações triplas. E esse enin, que é en e in, é uma ligação dupla e uma ligação tripla. E o sufixo para hidrocarboneto é sempre o. Então, uma cadeia que teria 5 carbonos, 2 ligações duplas, seria, por exemplo, pentadieno. E como a gente consegue ver aqui, vamos botar, por exemplo, aqui eu estou aqui no, por exemplo, alcino. Você vê que aqui tem o in. Então, a gente vê que é ligação tripla, como a gente consegue ver aqui, que o in representa a ligação tripla. Aqui o ciclo, cicleno, em representa a ligação dupla. Então, cicleno são os ciclos de ciclo que têm ligação dupla. O ciclano, an, são os ciclos que só têm ligações simples. E também tem nos outros lá de trás, como a gente viu. E agora vamos para as questões. Então, para começar as questões, a gente tem essa questão 1 da PUC, do Rio Grande do Sul. Então, o ácido etileno diamino tetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, tem a fórmula que está apresentada aí na imagem. Ele apresenta que tipo de cadeia carbônica? Então, para começar o raciocínio, a gente primeiro analisa se é uma cadeia cíclica ou acíclica. Como você pode ver na imagem, essa fórmula, esse elemento, esse ácido, ele tem várias extremidades e não tem nenhum ciclo ou anel. Então, você já pode descartar as opções A e a D, porque as duas falam que esse ácido é DTA, ele seria um ácido de cadeia carbônica cíclica. Então, a gente já pode eliminar essas duas opções. Então, agora com essas 3 opções, a gente vai para a próxima etapa, que é ver se é uma cadeia carbônica saturada ou insaturada. Como você pode ver, na cadeia principal desse ácido não tem nenhuma ligação dupla. Apesar de terem ligações duplas com o oxigênio, esse oxigênio não faz parte da cadeia principal, como vocês vão ver em próximas aulas de química orgânica. Mas sabendo que na cadeia principal não tem nenhuma ligação dupla, você já pode identificar que a opção E estaria errada, porque a cadeia não é insaturada, ela é saturada. A sua cadeia principal é somente composta de ligações simples. Agora, com 2 opções, resta a última etapa, que é ver se é uma cadeia homogênea ou heterogênea. Como você viu no início dessa aula, uma cadeia homogênea é aquela que só tem átomos de carbono, e a heterogênea é aquela que tem um heteroátomo, como, por exemplo, nitrogênio ou oxigênio. Se você vir a fórmula, você vê que tem 2 nitrogênios no meio da cadeia principal. Então, você pode já distinguir que a opção correta seria a opção C, porque a cadeia é acíclica, saturada e heterogênea. Então, tá aí que é a letra C. Questão número 2, é da Unesp. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... então não pode ser a letra D nem a letra E, porque vimos que o octano tem 8 carbonos na cadeia principal, então não pode ser a D, falam que tem 12 carbonos, e a E, que falam que tem 18.
Então, só sobra pra gente A, B e C. E é um octano, de só ligações simples. Então, vemos que isso é um alcano. E podemos ver a fórmula molecular pela fórmula geral do alcano, que é CnH2n mais 2. Então, seria CN, C8, o N seria 8, H2N, 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Então, essa aqui seria a resposta certa, a letra A. Ou então podemos desenhar a estrutura para ver quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, desculpa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual eu mostrei naquele outro slide. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que cada quininha é um carbono. Então, tem 3 ligações sobrando que são com 3 hidrogênios. Esse carbono está ligado a 2 carbonos. O carbono faz 4 ligações e sobram 2 hidrogênios. Esse aqui é a mesma coisa. Tudo isso aqui são iguais. E esse aqui é igual ao da ponta, que também tá ligado só a um carbono, então tem 3 hidrogênios. Então, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 carbonos. Então, é mesmo a letra A. Pronto. Então, agora é questão 3. O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de caprolactana, cuja fórmula estrutural é a figura que está aí para vocês verem. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em... Primeiro, a gente pode ver, a gente analisaria essa cadeia fechada, qual tipo de fechada, mas como você pode ver, todas as opções falam que são cadeias fechadas, alicíclicas, né, que não são aromáticas. Então, essa classificação você pode ignorar e ir para a próxima etapa. Próxima etapa, você tem que ver se a cadeia é saturada ou insaturada. Como vocês podem ver, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla na cadeia principal. Sabendo que ela é saturada, essa questão acaba, mas vamos supor que não acabasse, se você dependesse dos tópicos. Então, você teria que ver que é uma cadeia heterogênea, porque tem o nitrogênio ali no meio do ciclo. Você teria que ver que é mononuclear, porque não tem nenhum outro ciclo ligado ao ciclo que está na imagem. Então, a gente pode ver, a partir disso, que a opção correta é a letra D. Questão número 4 é da UFSCar, São Paulo. Ela foi um pouco adaptada. À medida que eu vou vendo se está certo ou errado, a gente vai riscando aqui. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Correto? Porque hidro, de hidrogênio, carboneto de carbono, como eu já expliquei, são compostos só de carbono e hidrogênio. Então, acho que não tiverem um, estão errados. Então, a gente já corta C e 2. E a D. 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Alcenos quer dizer que tem ligação dupla, então é insaturado, corretíssimo. E alceno não tem um ciclo na frente, então é cadeia linear, então 2 está corretíssima. Acho que não tem 2, vamos tirar aqui. No caso aqui, já sabemos que a letra E. Vamos só avaliar o resto. Número 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Cicloalcanos. De primeiro já não são alifáticos. Os alifáticos são de cadeia aberta. E já que tem ciclo aqui, são de cadeia fechada. Então já podemos descartar isso. E são saturados. E a fórmula geral também está correta. A única coisa que está errada é o que é alifático, o que não é. É fechado. E número 4, como podemos ver que já está certo, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, ciclobutano, sem ciclo, butano sim, cadeia fechada, e 2 dimetilbenzeno. Benzeno sim é um anel aromático, então sim é uma cadeia fechada, então letra E está corretíssima. Então, é isso.
Foi, É, é essa foi a isso. nossa aula. A gente espera que tenha ajudado vocês, e que os estudos sejam mais fáceis nesse período de EAD. E é isso, um beijo, muito obrigada. Beijo, obrigada.